pessoal, voltei para mais um vídeo e hoje a nossa discussão, ela realmente vem do coração, é algo que faz parte do meu dia a dia e acredito que de alguma forma possa agregar para pelo menos vocês aproveitarem esse momento tão diferente que nós estamos vivendo, para fazer com que isso de algum modo, possibilite algumas reflexões e quem sabe algumas transformações para esse futuro, que está nos convidando a tantos desafios. Bom, gente, o tema de hoje apareceu para mim de uma forma até um pouco mística, porque desde a semana passada, enquanto eu estava refletindo sobre qual ponto trazer para a gente conversar, ficou batendo na minha cabeça uma cena específica desse livrinho aqui, o Essa Gente, do Chico Buarque, que foi uma leitura linda. Eu amei os personagens, eu amei a ambientação, eu amei as temáticas atuais que o Chico vai costurar aqui com muita poesia. É uma capa belíssima, todo esse rosa aqui é feito de palavras da própria história, então é algo que lá na frente, quem for ler, vai com certeza ter um raio-x do Brasil atual, de uma forma mais, assim, rotineira mesmo. E uma cena que tava, assim, ressoando em mim, e eu não sabia muito bem como tratar dela, qual assunto fazer com que pudesse de alguma forma se relacionar ao que o personagem retrata, mas essa cena ficou insistindo em mim. E aí, como toda ideia, como toda reflexão que fica em banho-maria, é como se as nossas sensações fossem se magnetizando nelas, né? E aí aquele pensamento que vai ecoando faz com que outras ideias, outras noções, outras memórias se aproximem e aí a gente tem um recorte. No caso, a cena é belíssima e isso já faz com que a minha memória não queira esquecê-la, mas mais do que tudo é uma cena que descreve um sentimento simples e ao mesmo tempo traz uma imensidão de possibilidades sobre nós próprios. A cena é muito banal, diz sobre um personagem que num determinado momento da vida se dá conta do momento em que ele descobriu que o mar não dava pé. Gente, é uma coisa tão simples, né? Todos nós aqui sabemos que num limite do mar, os nossos pés não vão ter mais a segurança. Só que eu não sei em que momento das nossas vidas a gente passa a ter essa informação, né? Será que num momento preciso a gente se dá conta que indo um pouquinho mais os nossos pés não vão alcançar nada? Que sensação é essa, né? Como que a gente se certifica? E o mais incrível disso, como algo que envolve tanto calafrio, envolve algo tão misterioso que é esse fundo de possibilidades de uma imensidão como o mar, nos faz hoje ser uma segurança, por outro lado, porque a gente sabe disso. É um lugar comum. A gente sabe que nadando um pouco mais, talvez a gente não dê conta, né? E eu acho que isso é belíssimo, assim, a literatura ser capaz de narrar o simples, de narrar o óbvio, e esse óbvio fazer com que a gente se revisite, fazer com que a gente retome algumas lembranças para entender de onde veio essa sensação. Então, eu queria passar essa cena para vocês, que eu acho que dela a gente, cada um dentro do seu próprio universo, já pode tirar inúmeras reflexões, mas eu queria fazer um recorte específico sobre a questão do cotidiano. E eu acho que num momento como esse, né, de se reinventar de tantas formas, de estar sentindo saudade de tantas outras possibilidades que eram tão íntimas da nossa rotina, tudo isso faz com que a gente agora seja, de alguma forma, convidado a repensar algumas posturas. É claro que algumas pessoas, olham para um futuro como mais do mesmo daquilo que já acontecia, porque talvez uma pandemia não seja suficiente para nos transformar, para nos desconstruir.
mas eu tendo a acreditar num potencial que existe dentro de cada um de nós para pelo menos fazer com que a gente reconheça que algo não está bem. E o reconhecimento é, querendo ou não, o primeiro passo para algo que pode demorar anos para acontecer, mas que vai desabrochar desse primeiro sentimento, né, desse primeiro contato com aquilo que talvez a gente não se encontre mais. E nisso, gente, eu acho que um caminho bonito para a gente pensar é a maneira como a gente se encontra com o nosso próprio cotidiano, com os nossos próprios hábitos. E eu não estou dizendo aqui de grandes missões, de grandes realizações e conquistas diárias, mas sim sobre simplicidade. E o quanto a gente se espalhar na nossa rotina faz com que a nossa existência seja muito mais sensível e muito mais honesta com aquilo que a gente carrega dentro de nós. Da mesma forma que o Chico Buarque teve a inteligência de descrever uma cena tão simples como alguém que do nada descobre que o mar não dá pé, e com isso proporcionar no leitor reflexões sobre perigo, limite, autoconhecimento, entre tantas outras vertentes, a gente tem nisso muito mais que é um escritor sensível ao cotidiano. Para a gente poder tornar um momento uma sensação, uma reflexão, é preciso estar atento. É preciso se colocar como um observador de si mesmo e do mundo ao redor. Então, trazer um pouco mais de sentimento para a nossa rotina. Isso é uma forma de resistência. Se a gente vive num mundo em que tudo é velocidade e que tudo de alguma forma resulta em cansaço, quando a gente atribui carinho e sensibilidade aos detalhes que estão lá todos os dias insistindo em nós também, a gente faz com que o tempo pare. A gente faz com que o tempo nos respeite um pouquinho mais. E para isso não é necessário grandes estruturas. Trazer carinho, afetividade para a xícara que a gente está tomando o nosso café da manhã. Estender a toalha da mesa com uma vontade para que aquilo se torne um pouco mais de nós. Reparar, de repente, numa árvore que tem um passarinho ali dentro que está fazendo um som que a gente não está acostumado a ouvir. Fazer de algum modo que o mundo nos pertença e que a gente possa se espalhar por ele também, né? E aí, para complementar essa discussão toda e esse carinho pela nossa existência realmente, eu trouxe alguns autores que eu acho que eu consigo sentir essa delicadeza neles, essa capacidade de mostrar o quão importante é o cotidiano. A gente precisa começar a construir um mundo nosso repleto de significados e não só com objetos que trazem felicidades momentâneas, vazias, que vão embora e que a gente precisa depois complementar com outros objetos que trazem outras felicidades momentâneas e vazias. A gente precisa reconhecer naquilo que faz companhia os sorrisos que a gente tem em si, né? E esses autores, eu acho que não teria como começar por outro, que é o Érico Veríssimo. Já por esse livro chamado Caminhos Cruzados, a gente já tem essa proposta. Gente, esse livro é tudo isso que a gente está conversando. É um composto, né? Um conjunto de personagens com profissionais, assim, típicos que cruzam os nossos caminhos diariamente. Pessoas com conflitos íntimos, com questões banais, sentindo toda sorte de expressões e que se cruzam, se complementam, se repelem. E o Érico Veríssimo narrando, tornando tudo isso impresso, traz a credibilidade que a rotina merece. A gente já se deu a oportunidade de trazer carinho para uma cena que tá lá todos os dias na nossa vida, mas que a gente faz
ao invés de com cuidado, de forma mecanizada. É uma homenagem à simplicidade, é uma homenagem às nossas vozes, que somos de pele, de carne, de osso, de sangue, de alegrias e muitas outras dores. Outro livro e outra autora que eu amo ler justamente por essa questão é a Lígia Fagundes Telles. Eu escolhi entre os livros dela que eu li, ela é minha escritora favorita brasileira. Escolhi Verão no Aquário porque é um livro que, além de tudo, tem nessa família que vai ser narrada uma mãe escritora. Então a presença ali da máquina de escrever, do café, das pessoas se reunindo no fim da tarde para conversar sobre o que aconteceu no dia. Gente, quanta poesia! E muitas vezes as pessoas acham que poesia é feito a partir de uma inspiração sobrenatural. A poesia é feita da nossa sobrevivência. A poesia é feita do nosso encontro. E aí a gente consegue se emocionar com isso, mas não consegue se emocionar com a nossa forma de existir. Por quê? Por que a gente não atribui aquilo que a gente enxerga nos livros no que a gente tem, dividindo diariamente? É tão lindo se reconhecer num texto da forma mais embrionária, porque a gente está nessa construção também. Então, uma leitura prazerosa, lindíssima. Cada página desse livro é um encontro com a sua própria rotina. E outra história, né, que eu queria dividir com vocês é o Fan Home. É uma das minhas histórias em quadrinhos preferida, certamente. Eu fiquei muito emocionada. Foi algo que me silenciou realmente. Uma tragicomédia em família. E eu acho que só essa expressão, uma tragicomédia, já define muito do que pode ser uma rotina, que são momentos felizes, que são momentos difíceis de entender o outro, de acertar. E aqui eu queria especialmente dar o destaque para a primeira cena, que mostra um pai fazendo aviãozinho com a filha, que é algo muito cotidiano, pode acontecer na vida de qualquer um. E ao lado, ele, para fazer aviãozinho, ele deixa o livro que ele estava lendo. E é uma cena que o pai tá no tapete, a filha tá ali brincando com ele deixa o livro. Gente, isso é algo que pode acontecer em muitas famílias, pode acontecer entre amigos e tá aqui. E quando a gente vê, a gente se identifica, a gente se conecta. Só que, de novo, a gente encontra a poesia num texto e não encontra a poesia nos nossos passos. A gente precisa também ser esse escritor que traz do seu dia, que traz do seu gesto aquilo que pode conversar com outras tantas pessoas. Então eu queria reforçar essa cena porque essa HQ é inteirinha feita da poesia de nós, assim, né? Dessa poesia simples, dessa poesia tão humana que é sobreviver, que é existir. Outro livro que eu queria trazer para vocês, em diálogo com o livro A Metamorfose, é o Gente Pobre, do Dostoiévski. Por que eu resolvi trazer esses dois livrinhos? Porque no caso do Gente Pobre, a gente tem uma pessoa narrando o seu dia a dia de muitas misérias, de muita desigualdade, de muita indignação. E é uma pessoa que, apesar de muitas vezes não compreender o porquê de sofrer daquela forma ou de realmente retratar inúmeras dificuldades, é uma pessoa que não desiste de se investigar e de investigar suas dores, inclusive através da escrita. Então, no momento em que esse narrador começa a escrever as suas cartas e começa a dizer tudo o que aconteceu com ele, por mais que, na maior parte das vezes, ele não tenha as respostas que ele precisa, a conscientização que talvez seria um alicerce para aquela situação, ele tá ali construindo, ele tá ali materializando as suas angústias. É entrar em contato consigo mesmo, para a gente começar a simbolizar os nossos sentimentos, a ter mais familiaridade com os nossos gestos, é preciso tocá-los, escrever.
simplesmente, né? Começar um diário de repente, escrever uma carta para uma pessoa querida, parar, deitar no tapete, ficar olhando para o teto e pensar o que eu fui hoje, o que eu me orgulhei, o que deu errado, o que eu gostei de fazer dentro da minha casa. Não preciso só projetar para coisas que eu não tenho. Então aqui é um contato interessante de alguém que vive realmente inúmeras formas de silenciamento, mas que está lá, cavando os seus sentimentos, cavando a sua intimidade, para de alguma forma se encontrar dentro de uma rotina tão ausente, que é diferente do que acontece em A Metamorfose, em que a gente tem um narrador distante que vai narrar aquilo que ele enxerga. E nesse caso, em que o personagem se torna um animal, então ele é animalizado por uma rotina tão desumana, por uma rotina tão mecanizada, por alguém que se tornou a própria burocracia. Esse personagem, né, o Gregor Samsa, ele não conseguiria se narrar, ele não conseguiria se investigar, porque ele se abandonou tanto, ele se afastou tanto de qualquer poesia na sua rotina, que seria quase impossível ele ter um raciocínio sensível sobre si mesmo e sobre aquilo que o compõe. Aqui, a gente precisa de um narrador que dê voz a ele, porque ele próprio perdeu, e perdeu tanto que foi animalizado. E aqui é uma provocação para nós próprios. Cadê a nossa voz? Cadê aquilo que nos encanta? Cadê a nossa rotina sendo a base que sustenta suspiro, arrepio, choro, vontade de dizer palavras bonitas para quem está ao nosso redor? A gente precisa se reencontrar como alguém que observa, como alguém que sente, como alguém que comunica. E aí, para terminar, queria dar a sugestão de um livro de um escritor português chamado o escritor chama Nuno Camarneiro. Eu sempre leio Nuno Camareiro, e o livro se chama Se Eu Fosse Chão. Gente, esse livro é muito interessante, porque cada capítulo do livro é um quarto do mesmo hotel. E aí ele vai retratando o que cada pessoa está fazendo nesse quarto, né? Nesse âmbito privado. E aqui tem muito desse cotidiano, tem muito daquilo que nos significa como pessoa, como sujeito, como nós somos tão singulares nas nossas manias, nos nossos sonhos, nas nossas inquietações, no estresse que cada um sente, né? Então, a gente é muito particular, e é isso que, de algum modo, principalmente nesse momento que nos tornou tão homogêneos, deveria ser algo para trazer curiosidade, fazer com que aquilo que é tão pontual sobreponha-se a qualquer massa. E é nisso que a gente vai começar a talvez enxergar algum tipo de mudança. E para fechar, no livro A Desumanização, do Walter Hugo Mãe, a gente tem um trechinho em que ele diz que as paisagens, o conhecimento, a informação só tem algum valor, só tem alguma relevância se eu tiver a oportunidade de dividir com alguém. Eu achei isso muito bonito, assim, né? Porque ele fala, bom, eu vi uma paisagem linda, eu vi uma obra de arte linda, aquilo vai me trazer sensações incríveis, e eu acho ótimo a gente ter também o nosso espaço, mas se torna uma potência quando eu posso dividir com alguém que eu amo. E não precisa ser no sentido de um relacionamento, mas dividir com um amigo, dividir entre pessoas que eu admiro, dividir através da escrita. Quando eu encontro algo que me sensibiliza, que me emociona, e faço com que isso chegue em outra pessoa, eu estou ramificando aquela beleza, eu estou potencializando a sensibilidade, a emoção. Então, nesse momento, pessoal, eu queria fazer esse vídeo porque nós estamos realmente sendo chamados a repensar. E essa sensibilidade deve ter como ponto de partida a maneira como a gente se significa dentro dos nossos costumes. Então,
Deem valor, deem proteção aos mínimos encantos que estão ao redor de vocês. Tomem café com calma, se possível. Leiam um livro, sinta o prazer de colocar uma meia nos pés, de mexer as pernas, de ouvir uma música que vocês amam muito. Façam carinho na capa de um livro. Encontrem uma pessoa ali que está dividindo essa quarentena com vocês dentro de casa. Olhem para essa pessoa, reparem na pele dessa pessoa, olhem nos olhos, permitam-se emocionar com uma propaganda, reparem no sol, escutem os passarinhos, olhem para as mãos de vocês, encontrem detalhes no corpo de vocês que vocês não conheciam. E é assim que a gente vai se fortalecer, para que quando nós retornemos a sair na rua, todos sejam um pouquinho protagonistas e observadores da poesia que está entre nós. Obrigada, pessoal, pela companhia. Espero que vocês tenham uma linda semana e até a próxima.